Muito bem, boa tarde a todos. Vamos continuar o nosso estudo sobre armação das lajes, né? Lembrando o que a gente viu na aula passada. Então, vamos imaginar que isso aqui é uma viga larga, ou seja, é uma laje armada numa única direção. Então, se eu tenho só momento fletor, não tem aqui nenhum torsor aparecendo, então eu pego o MD, que é o momento, lembre-se que é o MD, né? Tem que estar multiplicado por 1,4, o momento de serviço, é o momento de cálculo, valor de cálculo. Calcular esse animal, dividir pelo FCD2, né? Então eu vou ter o momento reduzido. Era BD2 mais B1, né? De posse de μ, eu calculo ômega, é 1 menos raiz quadrada de 1 menos 2μ, né? Isso aqui é a taxa mecânica de armação, ou seja, é a taxa geométrica vezes FYD sobre FC. De posse de ômega, eu recalculo a taxa geométrica, né, que é o ômega vezes FC sobre YD, AS sobre BD. De forma que o AS necessário vai ser isso aqui, que nada mais é que a taxa geométrica, vezes BD. Com um pequeno detalhe, se eu entrar B 100, tudo aqui está por metro, mas se eu entrar B igual a 100 e D em centímetros, a resposta disto aqui será em centímetros quadrados por metro, que é o que eu vou precisar para projetar, para fazer o projeto da armação, dimensionar a armação, que sempre vai ser a escolha de uma bitola e um espaçamento, né? Então eu vou ter que escolher a bitola e o espaçamento. Um vai conforme o outro. Então nós vamos ver em detalhes isso aí. O problema é que o problema não é tão simples, tá? Você, além dos momentos fletores, você tem os momentos torsores. Então, logo que eu vim dos Estados Unidos, rodava elementos finitos, o pessoal só conhecia Marcos. Marcos sequer calcula momento torsor. Então, e o que é que faz com o momento torsor? A primeira coisa que disseram foi desprezar, é só pegar e calcular os momentos fletores. Eu realmente não acreditei nisso. Fui atrás e encontrei o paper de Wood e Armer, né? E lá na Universidade de Illinois realmente fizeram ensaios experimentais das lajes fletindo, né, em direções que não eram as direções cartesianas, e verificaram que essa forma de Wood e Armer estava correta. Então, isso aqui que a gente está vendo levou um tempinho, né, para ser desenvolvido. Só se notou a necessidade quando você começou a analisar as placas mesmo, teoria das placas, e começou a aparecer o torsor, e principalmente elementos finitos. E não se sabia o que ia fazer com o torsor. E aí esse pessoal desenvolveu essas expressões que a gente vai ver aqui. O que é que as expressões de Wood Armer fazem para levar em conta o momento mx, my e mxy? Eles geram momentos mx asterisco e my asterisco, que é o momento que você vai entrar aqui para calcular o mi, depois calcular o ômega e depois calcular a armação, tá? Com um pequeno detalhe, você vai ter que fazer as contas para a armadura inferior e também para a armadura superior, porque a presença do momento torsor pode levar a aparecer momentos negativos, tá? Então, você vai ter que calcular os dois, não adianta chorar. Vai ter que calcular o mx e my inferiores e o mx e o my superiores. Sempre, em todas as ocasiões. Né? Então, vamos ver. Supor que você tem aí os momentos mx, my e mxy. Né? Então, para calcular o inferior, você faz o mx asterisco. É o mx aqui com sinal, hein? Tudo com sinal aqui. Certo? Mx, é claro que mxy não adianta o sinal, porque ele está entrando em valor absoluto. Mas mx e my com sinal. Então, veja, o mx, em geral, mx asterisco positivo, vai ser o mx mais o mxy. E o my para dimensionamento da armadura positiva na direção y é my mais mxy. É claro que se esses caras forem positivos, esse vai ser os momentos finais. Então, se mx e my asteriscos são maiores do que zero, esses são os momentos finais para dimensionamento. Se você olhar, o torsor entra diretamente, né, velho? Os antigos desprezavam uma cebola. Esse cara entra e esse cara não é desprezível, como a gente diz. Tem lugares que ele não é desprezível. Certo? Então, primeira coisa que você faz, estamos falando de armadura positiva, mx mais mxy, my mais mxy, e seu mx estrela
e MY estrela. É o momento que você vai entrar para dimensionamento da armadura positiva na direção X e na direção Y. Agora imagine que um desses caras é negativo. Né? Então, se dessa soma o MX estrela for negativo, então a primeira coisa que você faz é fazer MX estrela igual a zero e faz MY estrela a MY mais MXY ao quadrado dividido por MX, valor absoluto. Se MY, mesmo somando esse animal, for ainda negativo, então é porque você não precisa de armadura positiva. Então esse é o caso em que você tem dois momentos, tanto MX como MY, suficientemente negativos para não precisar de armadura negativa. Tá? Isso em função, é claro, do valor do MXY. O oposto é verdadeiro se você tiver MY negativo. Então você faz MY igual a zero e faz MX asterisco, MY asterisco igual a zero, faz MX asterisco igual a MX mais MXY ao quadrado sobre MY. Se MX ainda continuar negativo é porque você não precisa de armadura inferior. Tá? Então, isso aqui é o momento positivo. Vamos para o negativo. Lembre-se que aqui entra MX e MY com o seu valor afetado de sinal, seu valor relativo. Né? Seu valor não é o valor absoluto, seu valor com sinal. Tá? Então, MX vai ser MX menos MXY e MX estrela e MY estrela e MY menos MXY. É claro que se esses caras são negativos, esse cara e esse cara serão negativos, então esse será o momento final de dimensionamento. De novo, está entrando MXY com o mesmo peso que o momento fletor. E não é desprezível, então ele não é para desprezar nem a pau, tá certo? Então essa é a formulação geral. No entanto, se algum valor aqui for positivo, então se MX é positivo, veja que eu estou calculando a armadura negativa, superior. Né? Então, se o MX resultou positivo, faz ele igual a zero, faz MY estrela igual a MY menos MX quadrado sobre MX. Se esse cara continua a ser positivo, é porque eu não preciso de armadura superior, então faço MY igual a zero. O oposto é verdadeiro, se MY estrela é zero, daqui, né, dessa conta, então você faz ele igual a zero, faz MX estrela igual a MX menos MXY ao quadrado sobre MY. Se esse cara continua positivo, você faz ele igual a zero, porque você não precisa de armadura superior. Então você tem que fazer todas essas contas, tanto para a armadura inferior, como para a armadura superior. Sempre, sempre fazer essas contas. Então, isso aí, logo no início, né, eu publiquei um artigo sobre isso, foi assim uma qualquer luxo, né? Porque, primeiro, ninguém estava muito acostumado com elementos finitos. Logo que eu vim dos Estados Unidos, eu trouxe um programa de elementos finitos, e os problemas bem complicados, né, de laje, a turma passava para rodar. Teve, eu me lembro, uma coberta triangular, meio circular, apoiada em alvenaria. Então, apareceu o momento, torçou e como é que faz, né? Então, eu escrevi para o professor lá, que tinha feito a parte experimental, e ele me passou o paper do Woody Arm. Muito bem. Então, vamos ver onde é que isso nos afeta. Eu chamei a atenção várias vezes, né, quando a gente estava olhando o resultado da tabela do Miltinho e rodou o campo, né, de momentos fletores, e em caso simples, né, que é o caso mais comum, obviamente. Existem lajes complicadas, mas o caso mais comum é o caso de uma laje retangular, né? Bom, sujeita a várias condições de contorno. Mas a gente viu que no centro, isso nós vimos, eu chamei a atenção várias vezes, no centro do vão da laje, onde estão os momentos máximos MX, MY, positivos, o torsor é zero. Aí não interfere nada, é o que os antigos faziam. Se é zero, você obviamente pode desprezar. É o que os antigos faziam, e por isso que não dava nenhum problema. O problema está nos cantos simplesmente apoiados, como nós já vimos. Não com a continuidade, quando eles são externos, né? Quando não há continuidade, eles são simplesmente apoiados mesmo. Né? Aí o que é que acontece? Os fletores são nulos, mas o torsor é diferente de zero e não é desprezível. Ele é da ordem dos momentos máximos positivos no centro do vão. Se você não calcular. Se você calcular, está lá o valor, mas você pode ver, fica entre um e outro. Né? Não é desprezível sob forma alguma. Então, o que fazer nesse caso? Então, no centro da laje, é claro, o torsor é zero, o MX estrela é o MX, MY estrela é o MY.
fim de papo, como sempre se fez, né, desde o século passado. Agora, o que é que acontece nos extremos? Nos extremos, mx é zero, my é zero, mxy é diferente de zero. O que é que manda o de Armer? Mx estrela é zero mais mxy, é o mxy positivo. E o my estrela é zero mais xy, é o mxy positivo. Então surge ali um momento na direção x positivo e um momento na direção y positivo igual ao mxy, igual ao torsor. Normalmente isso não tinha problema antigamente, né? Por quê? Porque você levava a armação toda até a viga. Né? Então a armadura positiva no centro do vão já era normalmente levado para a viga. É claro, tinha um cara que queria defasar a armação, a gente vai ver isso. Não é uma boa ideia, tá? E dos projetos que eu vi aqui, ninguém fazia defasar a armadura. A gente vai ver em detalhe, né? Levava as armaduras direto até os apoios. Aí você não vai ter problema nenhum quanto a essa parte positiva. Se você defasar, aí tem, a norma manda você não fazer, a não ser que você calcule o torsor, tá? A gente já viu isso, depois eu posso até rever isso, mas a gente já viu isso, que tendo o momento torsor, ou seja, cantos simplesmente apoiados, leve a armadura. Se você não quiser calcular, leve as armaduras positivas até os apoios. Tá certo? Então, lajes tinha cantos simplesmente apoiados. Vamos jogar a armadura positiva com certeza até os... Nós vamos sempre jogar, mas nesse caso em particular tem que jogar as armaduras, levar as armaduras positivas até os apoios. Né? E a negativa? É olhar aqui, cara, é o mx menos mxy menos valor absoluto. Ora, em tudo que você coloca aqui, esse cara é zero, entra aqui menos o valor absoluto, é um valor negativo. Menos o valor absoluto é um valor negativo. Tanto o mx estrela como o my estrela tem que ser dimensionado para a armadura negativa menos mxy. E as armaduras positivas é idem, mutatis mutantes. Mas peraí, e isso aí, digamos assim, isso aí tá certo? Quer dizer, a gente vai precisar de armadura positiva e negativa? Aí tá certo isso aí? A explicação para a negativa é muito simples. Tá? Vamos imaginar que você tem uma laje aqui, né, simplesmente apoiada em paredes. Tá? E você mete aqui uma carga concentrada. Qual é a tendência que tem a laje? Arrebitar. É querer subir. Isso aqui desce e esses cantos externos tendem a subir. Mas você não está deixando que você está ligando aqui a viga. Aí aparece uma carga para baixo, segurando essa coisa, e aparece, então, um momento negativo aqui na diagonal. Né? Então, de fato, cara, esses momentos aqui existem. Os antigos sabiam que existem por quê? Porque em lajes maiores, onde esses momentos torsores ficam realmente significativos, havia fissuração em diagonal. Então os antigos sabiam que tinham. Tem um exemplo, eu não vou citar os nomes aqui, mas um prédio construiu uma construtora conhecida nossa, grande aqui da região. Tinha uma varanda grande, né? E foi calculada, é claro, tabela de marcos, e não foi tomado nenhum cuidado com os cantos, né? Isso era uma varanda, tá? Então, é o caso onde você tem momentos dos cantos externos, né? Sem continuidade de laje. Pois bem, não se tomou cuidado, aí o que é que aconteceu? Botou a laje, botou a cerâmica, com o passar do tempo, lá vai fissurando em diagonal aqui. Imagine que aqui é a varanda e aqui apareceram fissuras na cerâmica. Então, aí veio o pessoal reclamar o que é isso, e isso os antigos chamavam de momentos volventes. Esses eram os momentos volventes. Eles sabiam que existia, por quê? Porque dava problema em obra. Tá? Não sabia calcular, nem sabia o que fazer com ele, sabia que existia. Tá certo? Então, eu me lembro, era uma engenheira. Engenheira, quando é cobradora, é uma das cobradoras mais chatas do mundo. A engenheira disse: pense num preju
quebrar aqui a cerâmica, colar a armadura aqui e botar a cerâmica de volta em todas as varandas de todos os andares. Tá? Então, isso foi um caso real, eu me lembro bem ela contando isso. Ela gostava de esculhambar os engenheiros estruturais, né? Ela era cobradora da bobônica do rato, mas eu me lembro muito bem ela dando um aviso a gente contra um calculista que deixou isso acontecer. Tá? Então, eles sabiam que existia. Tá? Então, de fato, tem esse problema, então você vai ter que colocar um detalhe de armadura em dupla camada. Né? No caso de cantos externos simplesmente apoiados. E a gente já viu que esse torçor não é para se jogar no lixo, não é desprezível, na realidade ele dá ordem de grandeza dos positivos no centro do vão. Tanto que a gente vai ver a norma americana, se você não sabe calcular, se você usa aquelas formas aproximadas da norma americana ou de Marcos, então você vai usar o momento. Se você, na prova, eu mandar você calcular por Marcos, você vai ter que calcular o momento torçor como sendo o maior momento positivo no centro da laje. A norma brasileira não diz nada, como sempre diz que existe e te vira, tá? Mas a norma americana, vamos ver aqui que a norma americana diz que ele chama restrição dos cantos nas lajes, tá certo? Então, nos cantos externos da laje, suportado por vigas, paredes ou vigas rígidas, a armadura, tanto na parte superior como na parte inferior, deve ser dimensionada para resistir MU por unidade de comprimento, devido ao efeito do canto, que é igual ao máximo positivo no painel da laje. Nas duas direções, né? O máximo das duas direções. Então ele diz aqui, os cantos que não forem contidos em lajes armadas em cruz, tendem a levantar quando carregadas. Foi o que a gente disse, arrebitar, né? Se esse levantamento é impedido, aparece momentos resultantes negativos. Né? Então, essa seção exige que você arme para esse efeito. Então, ele diz que o momento de vida a esse momento deve ser dimensionado, né? Armaduras na diagonal ou, né? Vamos lá. Depois a gente fala nisso aqui, tá? A armadura deve ser colocada paralela à diagonal, tanto em cima quanto embaixo, alternativamente. A gente não vai fazer isso. Alternativamente, vamos usar esse alternativamente. A armadura deve ser colocada em duas camadas, paralela ao lado das bordas da laje, tanto no topo como no fundo da laje, né? E, finalmente, a armadura deve ser colocada, disposta a cobrir uma distância do canto igual a 1/5, 0,2, do vão maior. Então, lição de moral. Arme o canto para o momento torçor. Positivo e negativo. É claro que se você leva as armaduras positivas naturalmente até as vigas, não precisa se preocupar com a armadura inferior. Mas precisa colocar uma armadura superior, que é uma malha, não é isso? De aço, colocada para absorver o momento torçor, né? E essa malha tem que se prolongar até 1/5 do vão maior. Tá? Então, isso aqui vai ser cobrado dos senhores na prova. Então, não dimensionou essa armadura, não colocou o detalhe, eu tiro o pontinho. Tá? Vai acontecer aquela fissura que a nossa engenheira lá reclamou, esculhambou com os engenheiros estruturais. Você está vendo como ela sai daqui, né, e cobre, né, vem aqui esses ferrinhos. É claro que em cima da viga não há necessidade de armar, porque um ferro aqui não vai armar laje nenhuma, vai ser um ferro à milanesa, né, vai ficar dentro da viga. Então, o primeiro ferro aqui ele coloca imediatamente na face, tá vendo? Da viga e vai até lá o finzinho. Né? Então, essa aqui é a armadura de canto que eu vou exigir. Ela é a armadura para combater o momento torçor, a não ser quem é o torçor. É o máximo fletor no centro do vão, certo? E deve se prolongar nas duas direções até 1/5, né, do vão maior.
Então, de fato, esse é a grande, né? Daqui você vê a grande uma das grandes aplicações, né, das equações de Woody-Harmer, né? Essas equações de Woody-Harmer, que mostram a você a armadura que tem que ser colocada nas duas camadas, nos cantos externos de laje simplesmente apoiado. Eu já fiz utilização dessa Woody-Harmer, né? Está sendo generalizado nos programas automáticos, né? E também quando você faz algum detalhe, por exemplo, fizemos aí com o professor Roberto Coutinho de uma laje para pegar uns tirantes protendidos, né? Então a gente rodou e tinha um cidadão lá em São Paulo verificando o nosso projeto. Não é que ele veio dizer que entrou armadura demais, né? Aí eu disse, ó, companheiro, conforme eu dou na graduação, você tem que pegar o Woody-Harmer, então você tem que somar aos momentos, o momento torçou, e ele viu que tinha feito besteira e ficou quieto lá. Mas muita gente boa, muita gente mais ou menos não sabe disso, tá? Muita gente boa sabe disso perfeitamente. Então isso aqui é a armação e, digamos assim, para nós, de forma muito objetiva, na prova, não esqueça de armar os cantos simplesmente apoiados e não esqueça de não armar os cantos que não são simplesmente apoiados, que têm continuidade. Não há necessidade de colocar a armadura para efeito de canto, momento torçor, porque simplesmente não existe momento torçor. Existe, mas não com valores pífios, né? E no centro do vão não tem que se preocupar, porque o torçor é muito próximo de zero. Então você vai pegar realmente só os momentos fletores. Então, isso é o que nós temos a dizer sobre a armação de lajes. E antes de a gente passar para sistemas de lajes, o nosso próximo assunto é para eu poder verificar, a gente viu isso nos exemplos, para eu poder verificar as vigas, eu preciso saber a reação das lajes sobre as vigas. Então, a gente vai ver reação de lajes, das lajes sobre as vigas. A gente deu lá, quando a gente fez o exemplo, e disse, nós vamos ver isso em detalhes. Os senhores vão ser cobrados nisso na prova. E errou reação de laje sobre viga, você errou metade da prova. Porque essa reação é que você vai usar para verificação do estado limite de serviço. Então, isso aqui é uma coisa, o que tem de simples, tem de importante. Então, vamos ver como é que a gente calcula a reação das lajes sobre as vigas. O mais interessante é que, antes de a gente poder entrar nesse assunto, nós vamos ter que entrar no assunto de análise plástica de lajes, né? Por incrível que pareça, né? Então vamos ver o que é que são as charneiras plásticas. Isso em inglês é yield lines, tá? Então, esse é o nome, né, dado por Telêmaco Van Langendonck, como sempre, é momento volvente, ele usa a terminologia, ele vai buscar as palavras estão corretas, mas não são palavras corriqueiras, né? Charneiras, né? A gente usava muito para prender selo. Não sei se hoje em dia não se faz mais isso, mas são onde prendia selos em álbum de selos, né? Mas vamos lá. Era feito com papel manteiga para o selo poder girar, poder dobrar. Mas vamos lá. Então, o que é que são essas charneiras plásticas, né? Então, imagine que você fizesse o seguinte experimento, né? Pegasse uma laje simplesmente apoiada, levasse para o laboratório, começasse a colocar água, ficasse embaixo da laje, né? Você está olhando de baixo para cima, e aqui em cima da laje você bota um tanquezinho e vai enchendo de água e vai aumentando a carga uniformemente distribuída. É assim que se faz ensaio de laje simplesmente apoiada. Muito bem, aí bota aqui um tanque aqui em cima, né? E com fundo bem flexível, e mete água, vai submetendo água. Vai chegar um instante, é claro, onde vai o momento na direção menor, que é o maior momento, vai começar a escoar a armação. Escoou a fissura, né? Aí você coloca mais água. Na hora que você coloca mais água, essa fissura evolui, né? Então ela aumenta e começam a aparecer esses rapazinhos, né? É um mau sinal, esse rapazinho já é um mau sinal. Se você continuar a carregar, né, eu sugiro que você tenha cuidado de ficar embaixo disso,
Aí você vai ver que essas fissuras se prolongam até aqui, os cantos da laje. Isso aqui forma a configuração de colapso. Por quê? Porque se você botar mais carga, primeiro a laje não vai pegar mais carga, né? Ela vai simplesmente, na hora que você botar mais uma camadinha de água, ela simplesmente deforma. Ela não pega a carga, ela se desloca, rodando em relação a este eixo, a esse eixo, a esse eixo, a esse eixo. Essas fissuras se transformam em charneiras plásticas. Leia-se, eixos de rotação. Então, esses triângulos e trapézios rodam aqui em relação a esses eixos aqui e simplesmente deformam. A laje não pega mais carga, não tem jeito. Ela entrou em colapso. Né? Então, nós dizemos que ela atingiu o colapso plástico. Né? E ela apenas gira. Né? Gira no entorno dessas fissuras, por isso são chamadas charneiras. Charneiras nada são mais do que os eixos de rotação de uma coisa contra a outra. Por isso, charneira é a palavra correta, mas foi buscar no fundo do baú. Mas é preciso saber essa terminologia de charneiras plásticas. Tá? Então vamos ver um ensaio real no laboratório. Né? Então vamos supor que você tem aqui uma laje simplesmente apoiada. O Mi significa que tem 2,15 vezes mais armação nessa direção do que nessa. Tá? Mas se você fizesse teoricamente, e é claro que nós não vamos estudar isso aqui, mas não tem grande dificuldade de fazer, teoricamente esse seria a configuração de colapso dessa laje, estudando charneiras plásticas, análise plástica de estruturas. Tá? Fazendo o experimento, dê uma olhada, compare isso aqui com isso aqui. Deixa eu baixar aqui. Compare isso aqui com isso aqui. Né? Então você vê que isso realmente, né, não é exatamente essa linha bonitinha que a gente tem aqui, mas você vê que essa faixa de fissuração basicamente está exatamente em cima das charneiras plásticas teóricas. Tanto que a carga do teste dividido pela carga teórica deu 1,03. A gente errou em 3%. Isso parece até roubo, né? 3% é um erro muito safado, né? Engenharia civil, até 5% é considerado exato. Né? Então, o nosso cálculo é exato. Então, você vê essa teoria é exata, a teoria das charneiras plásticas. De fato, forma-se essa configuração de colapso e, a partir daí, ele vai girar no entorno desses eixos e não pega mais carga nem a pau. Ele só faz aumentar o deslocamento. Se eu mudar um pouco aqui, bom, aqui é uma laje que tem apoiada aqui, livre aqui, então essa é a configuração teórica de colapso, né? E a configuração teórica. Mas isso aqui eu queria chamar mais atenção. Essa laje aqui é uma laje que está engastada nesse bordo. Né? Então você vê, se você olhar, então esse bordo estão todos apoiados, mas esse está engastado. Se você olhar, você vê que essa charneira positiva está mais próxima desse bordo do que ela se afasta desse bordo, tá vendo? Esse ângulo aqui é maior do que 45 graus. Já esse ângulo é menor. Vocês estão percebendo? Isso é importantíssimo, tá? Então, esse aqui vai mais para lá, porque o lado engastado gera uma charneira plástica negativa aqui, que você não está vendo, ele não está mostrando, e chama mais carga para ela, de forma que essa configuração de colapso, essa charneira positiva está mais perto daqui do que daqui, e este ângulo daqui é bem maior do que este ângulo daqui. Como você está vendo dessa configuração de colapso. Né? Ah, tá ótimo, uma coisa muito interessante, gostei muito, mas o que é que tem a ver? O que é que tem a ver charneira plástica com reação de apoio? A resposta tem a ver tudo. Né? Por quê? Porque a charneira plástica se dá onde? Nos lugares onde o momento fletor é máximo. E onde o momento fletor é máximo, o cortante é nulo. Tá? Então, as cargas que estão nesses triângulos e trapézios subdivididos pelas charneiras plásticas são levadas diretamente para as bordas adjacentes. Não vão para canto nenhum. Então, essa carga que está nesse triângulo vai para essa borda. A carga que está nesse trapézio vai para essa borda. Tá? Então, aqui são 3 exemplos que a gente vai considerar.
um caso onde tudo está simplesmente apoiado, um caso onde você tem duas bordas simplesmente apoiadas, mas tem uma borda engastada e outra apoiada, e aqui uma borda livre. Nós vamos comentar sobre todas elas. Então vamos ver o que é que a sua norma tem a dizer sobre o assunto. Então está aqui lajes maciças, reações de apoio. Então, para o cálculo das reações de apoio da laje maciça retangular com cálculo uniforme, pode ser feitas as seguintes aproximações. As reações em cada apoio são as correspondentes às cargas atuantes nos triângulos ou trapézios, determinados através das charneiras plásticas, correspondentes à análise plástica efetivada com os critérios do 14.7.4. Então, ele está dizendo exatamente o que a gente viu, que as cargas, as charneiras plásticas dividem em triângulos e trapézios, e é claro que as cargas do triângulo vai para esta borda, a carga desse trapézio vai para esta borda, a carga desse trapézio vai para esta borda, a carga desse triângulo vai para esta borda, a carga desse triângulo vai para esta borda, e elas não se transmitem além da charneira plástica. Nesse canto, o cortante é nulo. Tá? Então, vem aqui a parte que nos interessa, nós vamos rever isso na próxima aula, mas a parte que nos interessa é que, sendo que essas reações podem ser, de maneira aproximada, consideradas uniformemente distribuídas sobre os elementos estruturais que lhe servem de apoio. Então, o que a gente vai fazer é pegar o triângulo, o trapézio, calcular a carga total, dividir pelo comprimento, essa é a reação por metro que vai para cada via. Né? Mas para antes disso, vamos saber como é que é a configuração de colapso. Então, quando a análise plástica não for efetuada, as charneiras podem ser aproximadas por retas inclinadas a partir dos vértices com os seguintes ângulos: 45 para dois apoios do mesmo tipo, 60 graus a partir do apoio considerado engastado se o outro for considerado simplesmente apoiado. São dois apoios adjacentes, tá? São apoios adjacentes, tá? E 90 graus a partir do apoio quando a borda vizinha for livre. Vamos ver o que é isso aqui. Então, a primeira é quando tiver dois apoios do mesmo tipo. Então, quando tem dois apoios do mesmo tipo, que é esse exemplo aqui e esse exemplo aqui, certo? Então, se ambos os apoios são ou ambos simplesmente apoiados, adjacentes, ou são ambos engastados, a charneira plástica sai a 45 graus a partir do canto. Certo? A próxima. 60 graus a partir do apoio considerado engastado. Então, aqui, se a gente tem um apoio engastado, um apoio o adjacente é apoiado, simplesmente apoiado, então a charneira sai do canto, mas com um ângulo de 60 graus. A gente viu isso aqui, estão lembrados? A gente viu isso aqui, né? Esse ângulo é bem maior, né? Então, esse ângulo é admitido de 60 graus, porque essa charneira, essa borda engastada chama a carga, então essa charneira fica a 60 graus, isso aqui é 30 graus. E, finalmente, a gente não vai usar isso, mas é bom saber, a partir de uma borda livre, então, a charneira está a 90 graus, isso aqui a charneira está a 90 graus a partir do apoio quando a borda vizinha for livre. Isso é esse caso aqui, tá? Então, aqui, a charneira vem para cá, tem uma charneira aqui, né? Isso aqui gira no entorno desse apoio. Tá? Então, isso aqui está a 90 graus a partir do apoio. Então, com essa introdução a charneiras plásticas, então nós vamos, na próxima aula, calcular as reações de apoio usando isso aqui, usando essas considerações para a configuração de colapso, né? E usando que as cargas correspondentes no triângulo ou trapézio são levados para os apoios correspondentes, sendo que essas reações podem ser de maneira aproximada consideradas simplesmente uniformemente distribuídas. Mas isso a gente vai ver exemplo na próxima aula.